Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês estejam assistindo a esse vídeo. Eu sou o professor Rubem Ramos e vamos para mais uma aula assíncrona de comportamento informacional. Como nós terminamos a nossa última aula síncrona nos modelos, se não me engano, havíamos acabado no modelo, perdão, um modelo revisado do Wilson, nós vamos a esse próximo, que é o modelo de comportamento na busca de informação cotidiana, do Krikelas. Como vocês mesmos devem se lembrar, a partir dessa década, né, semifinal do século XX e indo mais para frente, que vai ser a pegada final da nossa disciplina, os esforços deixaram muito mais de ser quanto a máquinas e quanto à automação dos processos e passaram a ser quanto ao indivíduo. E como nós vimos, grande parte do indivíduo está constituída no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então o Krikelas começou a cunhar esse seu modelo do comportamento diário na busca por informação. Então, nós vamos debatê-lo com mais profundidade, mas primeiro fazendo a análise pela imagem, aqui nós temos aqui duas instâncias. O acúmulo de informação e a informação que é dada. Qual seria a principal diferença entre uma coisa e outra? Bom, basicamente, a informação acumulada é aquela informação que tem um caráter muito mais ativo por parte do usuário, que ele consegue adquirir, vamos chamar assim, e acumular com buscas ativas. Ou seja, ele determina os parâmetros, ele tem consciência, ele realiza o que está fazendo. A informação dada tem muito mais a sua origem calcada na busca passiva e, portanto, recepção de informação por parte do usuário. Mas o Krikelas considera que ambas acontecem no cotidiano e que, a partir de ambas, é gerado um evento ou uma ambientação de criação de necessidade. O que ele quer dizer com isso? O Krikelas ele evoca então a questão da busca, aliás, da existência da informação, melhor dizendo, só que ele classifica em dois tipos: informação acumulada e informação dada. Ambas podem ser tratadas em um ou mais contextos, cenários ou ambientes que envolvam fatos, eventos, acontecimentos, os quais pontuem uma necessidade de criação para a informação. Essa necessidade de informação, ela pode ser dividida em dois momentos diferentes. Quando a gente vai aqui para quando a gente vai aqui para o momento da direita, onde é que está aqui no nosso caso, nós temos as informações imediatas, ou seja, aquelas que a gente precisa lidar no momento em que elas surgem, com especial atenção, e tem que ser resolvidas de bate-pronto, preferencialmente. Só que além dessas informações só um minutinho, além dessas informações de caráter imediato, também existe um outro tipo de informação, e eu estou tentando pegar
a melhor tradução aqui do termo. Sim, que é a informação deferida. O que quer dizer com isso? Informação deferida é um sinônimo de informação adiada, ou seja, que ao contrário da informação de cunho, aliás, informação não, perdão, da necessidade de cunho imediato que tem que ser resolvida de bate-pronto pela urgência, pelo grau de importância, dentre outras questões, a necessidade, perdão, deferida é aquela que pode ser protelada, que pode ser resolvida ao longo do dia, que pode ser resolvida no dia seguinte, sem uma necessidade urgente de resolução. E a partir dessa divisão em tipos diferentes de necessidade, advindos de um mesmo ambiente ou de um mesmo evento, nós temos aqui, pelo Krikelas, que a informação de cunho, a necessidade de cunho imediato, ela se associa muito mais à informação dada. E se a gente parar para pensar, tem uma lógica nisso. Por quê? Porque quando a gente recebe informação, especialmente naquele exemplo que eu costumo dar para vocês da busca passiva, que a gente está vendo uma propaganda na televisão, ou que a gente está num veículo e passa um outdoor na rua, ou uma propaganda de um outro veículo e a gente tem o estalo de que, poxa, eu preciso comprar aquele produto. Tem um serviço similar que eu estou precisando para minha casa. A partir do momento em que tem esse estalo, você meio que é levado a tentar resolvê-lo da melhor forma possível no momento imediato. Então, por exemplo, muitas vezes quando você está no ônibus e aí você vê essa propaganda do outdoor, do outro veículo, tal, que é um produto que está precisando na sua casa, a tendência é quando você desce do ônibus, antes de ir para sua casa, você vai no supermercado, você vai na padaria, você vai num local para poder ir comprar esse produto e resolver o problema. É essa que é a pegada que une a necessidade imediata de informação com a informação dada na visão do Krikelas. Já do outro lado, nós temos a informação adquirida, aliás, a informação a necessidade adiada, que vem do acúmulo de informações. Nesse sentido, o que o Krikelas está colocando para nós é que quanto mais se tem e pode se contar com o acúmulo e o uso de informação, menos expressas ou urgentes vão ser as necessidades. Por quê? Porque você tem condição de trabalhar com elas ao longo do tempo. Você tem um arcabouço e um acesso de informações que na hora que você quiser, que pode ser no momento, que pode ser dali a uma hora, que pode ser ao longo do dia, que pode ser no dia seguinte, você vai lá e resolve. Mas percebam vocês que as setinhas do modelo do Krikelas, elas não são excludentes. Ambas as setinhas da informação dada e da informação acumulada vão levar ao cenário de criação de ambiente de informação. E o cenário de ambiente de criação pode envolver informação, aliás, pode envolver necessidade de cunho imediato e necessidade adiada.
partir disso é que nós começamos a ter algumas direções diferentes. Por exemplo, na necessidade adiada, que é associada geralmente ao acúmulo de informação, ela vai ser resolvida ou endereçada quando nós acessamos a nossa memória e quando nós acessamos os arquivos pessoais que temos no nosso computador. Muitas vezes, eu não sei se vocês chegaram a pegar isso, mas numa era pré-internet, muitas pessoas assinavam jornal e periódicos como Revista Veja, Isto É, Exame, Época, entre outros, e as reportagens dessas revistas que chamavam mais atenção, a pessoa procurava fazer um arquivinho pessoal daquilo. Seja porque chamou atenção pelo gosto, ou porque era alguma coisa que tinha a ver com o trabalho que a pessoa realizava, ou estudo, certo? E muitas vezes, no caso dos alunos de ensino fundamental e médio, se levava esses artigos extraídos dos periódicos para apresentar em trabalho na aula. Isso era um modo. Hoje a gente vê muito mais com questão do computador, da internet, né? Mas a gente continua tendo um acúmulo de informação advindo da nossa memória, que é experiência, bagagem, cultura, e dos arquivos pessoais que a gente mantém ou num sistema informatizado como o computador, ou arquivos impressos. Tá? Do outro lado, quando a gente fala de necessidades imediatas que precisam ser resolvidas com celeridade, o primeiro caminho que se vai é a preferência, estabelecer, né, uma preferência de fontes. Quais as fontes que o usuário, a comunidade de usuário, mais prefere recorrer para resolver uma necessidade? Essas fontes podem ser internas ou externas ao usuário. Se forem internas, envolve a memória ou observações diretas, que ele chama aqui de observações diretas estruturadas, ou seja, aquilo que você pode extrair e depreender do que você está observando, do fenômeno, do dia a dia, de uma reportagem na televisão, de um áudio em um podcast, de um portal de notícias na internet, entre outras formas. Já das fontes externas, você pode acionar contatos diretos interpessoais, ou seja, uma pessoa que você confia, que você acredita que tem credibilidade em determinados assuntos, em determinados tópicos, e você entra em contato com essa pessoa por WhatsApp, por ligação, por videoconferência, para poder ter um esclarecimento maior sobre o fato, o evento, o fenômeno, ou na literatura, que ele está falando aqui de registros. E aí é quando você vai procurar em livros, quando você vai procurar em dicionários, em atlas, em enciclopédias, ou outras fontes que podem ser hoje em dia virtuais ou impressas. Então, o que o Krikella está tentando nos dizer aqui é que todo esse processo, qualquer um de nós passa no dia a dia, seja na escola, seja no trabalho, seja no estágio, seja na vida de lazer, enfim, em todos os aspectos a gente pode passar. Só que a forma como nós demonstramos lidar com a busca de informação depende muito de que tipo de informação nós estamos falando, se ela é dada ou se ela é acumulada, qual o ambiente ou o evento associado à necessidade nós estamos falando,
e que tipo de necessidade é essa. Se ela é uma necessidade de cunho imediato ou se ela é uma necessidade deferida, ou seja, uma necessidade que pode ser tratada com algum mais tempo. Analisando mais detalhadamente o modelo do Krikelas, nós temos que ele se baseia muito no princípio do condutismo. Como assim? Esse princípio considera a existência de relação direta entre os estímulos que o meio produz sobre um organismo e as respostas fornecidas por este organismo para se adaptar à troca. Então, como é que eu vou falar aqui? No princípio mais básico, é quase como se fosse um toma lá, dá cá. Ou seja, se estabelece uma relação direta entre o que o meio produz sobre a pessoa e as respostas que a pessoa tem para se adaptar ao meio. Como assim? Há um comportamento, em geral, de busca de informação, mas para o Krikelas, a gente analisa esse comportamento de busca de forma melhor quando centramos a análise nas atividades que o indivíduo realiza. Essas atividades, essas ações, são respostas às tendências do meio. Ou seja, o indivíduo, o usuário, vai agir e reagir em resposta a uma pressão, a um fato, a um evento, a um acontecimento do meio, por meio de uma série de ações. Os estímulos de entrada, no caso, seriam as necessidades de informação imediatas quanto deferidas ou adiadas, e as respostas que o usuário fornece seriam as ações, as atividades demonstradas e exibidas na busca por informação. Então, como é que esse comportamento funciona? Se encontra no centro das trocas de conduta em reação às modificações ocorridas no meio, considerando-se, para tanto, as formas com que o indivíduo aprende a produzir respostas que lhe permitam adaptar-se ao meio. O que isso quer dizer? Existem vários tipos de necessidade. E o que pode ser uma necessidade para mim, em termos de informação, pode não ser para vocês e vice-versa. Ao mesmo tempo que o que eu, por exemplo, venho a considerar como uma necessidade relativamente baixa ou pequena, vocês podem considerar como uma necessidade alta de informação ou vice-versa. Então, para resolver essa necessidade empreendendo uma busca, é preciso se estabelecer uma troca, e essa troca é muito baseada nas modificações ocorridas no meio. Ou seja, no meio em que nós estamos, meio ambiente, no caso, o cenário, o contexto, como queiram, em que nós estamos analisando as atividades. Então, tem que se levar em consideração as formas com que um indivíduo aprende a produzir respostas. E, mais uma vez, por que é importante a gente fazer o recorte? Por que é importante se considerar o meio? Peguem vocês, qualquer um de vocês aí que esteja nesse momento fazendo o curso de gestão da informação, fazendo um estágio e tendo um relacionamento, seja ele familiar ou afetivo ou de outra forma. São 3 recortes ou 3 contextos diferentes, embora seja a mesma pessoa. O que isso quer dizer? Quer dizer que as respostas que vocês aprenderam a fornecer enquanto alunos de gestão da informação não são, em 100% dos casos, as mesmas respostas que vão ser cobradas de vocês num ambiente de trabalho, quer seja ele estágio, quer seja ele emprego formal, entre outros. Vocês vão ter que se comportar, em muitos casos,
de forma diferente do que se comportam na sala de aula ou no curso frente ao ambiente de trabalho, para melhor se adaptar à necessidade que aquele meio impõe a vocês. Mesmo exemplo quando nós comparamos o curso com a unidade familiar. As respostas que vocês fornecem às necessidades do curso de gestão da informação não são necessariamente e obrigatoriamente as mesmas que vocês fornecem aos seus pais, aos seus irmãos, porque as situações são diferentes e os cenários muitas vezes são diferentes. Então vocês têm que se portar e se comportar de formas diferentes, porque os meios são diferentes e exigem graus diferentes de adaptação para melhor estabelecer as trocas. Aprofundando um pouco mais, nós temos as duas grandes vertentes, a informação acumulada e a informação dada ou informação produzida. Na informação acumulada, existe ou ela pode ser entendida como uma atividade, um conjunto de atividades onde os estímulos são aceitos e armazenados na memória para recordação a qualquer momento. E na informação dada ou produzida, ocorre a disseminação de mensagens comunicadas por escrito, verbais, visuais ou táteis. A consciência se carrega da informação produzida. Nós estamos percebendo, então, que são dois tipos diferentes de informação. Uma é aquela que a gente vai trazendo da nossa bagagem de memória, de experiências, de cultura. A outra são estímulos que nós recebemos, seja do registro escrito, seja do verbal em estabelecimento de uma ou mais conversas, seja na informação visual, como nós temos, por exemplo, no trânsito, ou táteis. Ah, professor, mas no trânsito, para a gente ter a habilitação e dirigir, por exemplo, quando a gente tira a carteira de motorista, vale no Brasil inteiro. É a mesma mensagem visual que a gente vai ter aqui em Goiânia, que vai ter em Brasília, que vai ter em São Paulo, no Rio, no Nordeste. Falo, ok, a informação visual é a mesma, mas aliás, minto, a informação visual é a mesma, só que isso é incompleto. Por quê? Porque, embora o código de trânsito seja o mesmo, nós muitas vezes vamos fazer algumas coisas para tirar a carteira de motorista que após ter a habilitação, passar no exame, você não faz mais. Por exemplo, todo mundo que já tirou carteira de motorista sabe que quando você se depara com aquela placa vermelha de pare ou o escrito pare no chão, o que tem que fazer? Pelo Código de Trânsito, você tem que parar o carro, colocar em ponto morto, olhar em todas as direções, depois engatar a primeira para poder sair. Isso é o que determina o Código de Trânsito. Agora, depois que você tirou carteira, passou no exame, você faz isso? Você não faz de jeito nenhum. Você vai diminuindo a velocidade, às vezes você deixa de segunda, às vezes você deixa de primeira, e aí você vai ver como é que está o ambiente. Se não está vindo carro ou veículo de lugar nenhum, você nem para no pare. Você diminui a velocidade, mas viu que está ok e segue. Isso é que é um pouco da diferença que nós temos aqui. A informação dada ou produzida nesse exemplo do visual determina que você tenha um comportamento. Você realmente pare o carro, coloque em ponto morto, veja se está tudo ok para depois engatar primeiro e sair. Mas a informação acumulada é completamente diferente. No banco de memória, tá bom, depois que tira a carteira, ninguém mais faz isso. Então basta diminuir a velocidade e tal. Estou vendo
Às vezes dou uma buzinada, se for de noite, jogo um farol alto, tô vendo que não tem ninguém, então vou seguir. Algumas vezes isso dá acidente. Algumas vezes não, mas a maioria dos motoristas procede dessa maneira. Então, para a gente terminar esse modelo e a nossa aula de hoje. Para solucionar uma necessidade de informação, percebe-se que a necessidade de informação existe como uma capacidade do ser humano de reconhecer a existência de uma inquietude ou incerteza. Novamente, necessidade de informação associada a lacuna, ausência, gap. A informação seria o estímulo capaz de reduzir essa inquietude ou incerteza. Nada mais certo disso do que o que nós estamos vivendo na era da informação e do conhecimento. Dadas as incertezas com que a gente tem que lidar numa base diária, isso explica a necessidade, o acúmulo de informações que nós fazemos ao longo dos nossos dias, ao longo do nosso cotidiano, para existir, viver, sobreviver. Com isso, nós concluímos a aula. Muito obrigado a todos vocês e continuamos na próxima aula síncrona. Até lá!